galera, tamo junto mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa petição inicial. Peço perdão a vocês pela demora para colocar vídeo no canal, mas a gente está na correria, faculdade, estudando para concurso público, tem o TCC agora para fazer da faculdade, mas com um pouquinho de esforço a gente vai conseguir gravar mais videoaulas aqui no canal e não vou deixar vocês na mão, tudo bem? Então, na última aula a gente falou sobre o que? Petição inicial, falamos sobre conciliação e agora a gente vai dar continuidade a essa aula, tudo bem? E a gente também vai entrar na resposta do réu, que é uma matéria muito importante também para vocês. Antes de iniciarmos, eu quero dar um grande abraço a 3 pessoas que comentaram no vídeo anterior, que foi a Verônica. Obrigado, Verônica. Foi o Sérgio Henrique Pereira e o Live também, que foi o primeiro a comentar. Tamo junto aí. Mais uma videoaula para vocês. Vem comigo. Tá fácil, tá bacana, tá com exemplo. Então vamos embora. Bora, Leão! Bom, galera, agora que a gente já está aqui dentro do slide, primeiramente vou pedir para vocês baixarem a PDF, tá bom? Já faz o download aí já da PDF já, para você não perder tempo copiando o tópico. Também deixe o seu comentário aqui embaixo e se inscrevam também, beleza? Outra coisa também que eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser pular alguns tópicos, eu vou deixar o tempo certinho cronometrado, ok? Aqui embaixo na descrição também com cada tipo de assunto, tudo bem? Então vamos prosseguir, vamos lá. Gente, vamos só relembrar só. Na primeira aula a gente aprendeu sobre o Instituto Fundamental do Processo Civil, né? A gente aprendeu o que é o JAEP, né? Jurisdição, ação, exceção e processo. A ação, ela se dá no sentido amplo e no sentido estrito. Sentido amplo a nível constitucional está disposto lá no artigo 5º, inciso 35, que fala que o Estado ele não pode negar o nosso direito de ação. Só que no sentido estrito, o Estado também impõe requisitos para que nossa petição inicial ela seja aceita pelo Estado, que estão no 319, e os requisitos que a nossa petição ela será indeferida, ou seja, não aceita, está no 330. Então, com essa ideia, tem a seguinte lógica. Primeiramente, vai existir o direito de ação. Se a nossa petição for aceita, ela vai começar a encadear um processo, que vem em segundo lugar. Depois do processo, o juiz vai abrir o quê? O contraditório ampla defesa para o réu. Então, em terceiro lugar, vai ter a exceção. E por último, o juiz vai aplicar a jurisdição, que é a lei aos fatos, né? Que nós chamamos isso de sentença. Então, vamos prosseguir com eles. Vamos lá. Indeferimento da petição inicial. A petição inicial será indeferida quando for inepta. A gente vai tratar sobre essa parte da inepta mais lá no parágrafo 1º, ok? Então vamos lá. A parte for manifestamente legítima. A gente aprendeu isso até na videoaula anterior, né? A gente tem A e B, né? A gente tem A e B e um terceiro aqui, o C. A e B tem uma relação jurídica, então ambos são a parte legítima. Se C querer entrar com um processo contra B, reivindicando o direito de A, ele é parte ilegítima. Então, o juiz nesse caso indeferiria por ilegitimidade de C, porque o C não tem relação jurídica, a relação jurídica é entre A e B. Eles são os legítimos. O autor carecer de interesse processual. Um exemplo, o autor entra com a cobrança de dívida que ainda não está vencida, né? Não se passou os 30 dias ainda. E o autor entra com uma petição inicial. Obviamente que o juiz vai indeferir. Por quê? Porque carece de interesse processual. Não atendidas as prescrições do 106 e 321. O 106 ele vai tratar do quê? Dos casos em que o advogado atua em causa própria. Nesse caso, o advogado ele tem que indicar o seu endereço, o seu próprio endereço, para que ele receba o quê? As intimações processuais. Se ele não indicar o endereço junto com a sua petição inicial, porque ele vai estar atuando em causa própria, essa petição inicial dele será também indeferida. E o disposto no 321. O 321 é aquilo que a gente viu quando o juiz pede para emendar, né, a petição inicial. O juiz pediu para emendar, o autor não emendou,
no prazo de 15 dias, que é o prazo que está lá no 321, algumas vezes o juiz nem defere, mas a maioria vai ocorrer um indeferimento. Quando o juiz perceber que é algo não tão relevante, o juiz pode até perdoar, mas se o juiz perceber que é algo muito relevante e o autor não emendou, então nesse caso haverá um indeferimento. Vamos embora. Considera-se inepta a petição inicial quando? Antes da gente entrar no rol das ineptas, que vai ser o parágrafo primeiro, eu queria falar para vocês que esses 3 incisos, eles têm relação com a legitimidade, ok? A legitimidade processual. A inépcia, ela tem relação com o pedido. Então a gente aprendeu que lá na petição inicial tem o endereçamento, as partes, os fatos e por fim o pedido, né? E o valor da causa aqui embaixo, que é o último. Então a inépcia ela vai ter relação com o pedido, ok? Inciso 1º, lhe faltar pedido ou causa de pedir. Obviamente, se o advogado não colocar o pedido na petição inicial, essa petição será indeferida por inépcia perante o parágrafo 1º, inciso 1, né? O pedido ele é o essencial da petição inicial. Não pode faltar o pedido, porque é o pedido que vincula o juiz. Se o juiz julgar diferente do que está aqui dentro, do que está no pedido, a petição inicial pode ser considerada ultra petita, extra petita ou até infra petita. Qual a diferença? Quando o juiz julga além do que o autor pediu, ultra petita. Quando ele julga diferente do que o autor pediu, extra petita. Quando ele julga abaixo do que o autor pediu, infra petita. Tá ok? O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Quando o pedido for indeterminado, quando que um pedido é indeterminado? Quando aqui dentro o advogado não descreve exatamente o que ele quer. Ou então ele pede para o juiz ver o melhor. Ah, juiz, vê aí o que é o melhor. O que você acha que é melhor. Não pode. Isso não pode haver. Aqui é uma coisa, aqui é a primeira parte. Aqui é a exceção, tá bom? Existe exceção aqui nesse caso. A gente vai comentar agora. Ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Quais são as hipóteses legais? Exemplo, ações universais, como por exemplo o sindicato, quando entra um litisconsorte ativo com vários trabalhadores, entendeu? Então ele faz um pedido universal para todos eles. Um outro exemplo também, herança, um advogado entra com pedido de herança, só que não sabe ainda o tamanho dos bens que vão ser repartidos, né? Que é algo que ainda vai ser estudado para ver o que o pai ou a mãe, que infelizmente faleceu, deixou. Um outro exemplo também que pode acontecer, vou até desenhar para vocês entenderem, A e B. B, negligentemente ultrapassa o sinal vermelho, atinge A. A fica gravemente ferido, vai para o hospital. Neste hospital não se sabe a gravidade em que A se encontra, não se sabe se A vai ficar vivo. Nesse caso, o médico desse hospital não sabe também se vai precisar de fazer uma cirurgia, quais são os medicamentos necessários que ele vai precisar. Então, a família pode, nesse caso, requerer um advogado. O que o advogado vai fazer numa situação dessa? Ele vai fazer um pedido genérico, porque ele ainda não sabe qual é a gravidade do autor, se o autor vai precisar de uma cirurgia, entendeu? Se ele vai precisar de remédios caríssimos. Nesse caso, ele vai pedir uma indenização, obviamente. Só que ele não vai saber exatamente qual indenização que ele vai querer. Sobre em cima do que? Se é sobre em cima da cirurgia, se é sobre em cima dos remédios, dos medicamentos. Então, nesta exceção aqui, o advogado ele está permitido a fazer um pedido genérico na sua petição inicial. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Quando o advogado pega a petição inicial, narra os fatos e não conclui os fatos, já faz o pedido, entendeu? Então, nesse caso, o juiz também vai indeferir. Quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Um exemplo disso é quando o autor, em sua petição inicial, ele alega aqui nos fatos. Aqui é os fatos. Aqui nos fatos ele descreve que um contrato
ele é totalmente abusivo. Ele explica: esse contrato é todo abusivo, todas as cláusulas dele são abusivas, é um contrato de adesão, onde eu não pude ter participação na criação das cláusulas. Aí no pedido, o mesmo autor fala assim: requeiro que anule uma cláusula do contrato. Poxa, o cara regaçou aqui nos fatos o contrato inteiro, falando que todo contrato era abusivo, todo contrato era incompatível. E aí, no pedido ele pede para que anule apenas uma cláusula. São pedidos incompatíveis. Outro exemplo também, a autora entra com a petição inicial, uma PI, petição inicial, Nos fatos aqui ela descreve: o réu não está pagando pensão já faz 6 meses, que ele está inadimplente, entendeu? Os meus filhos passaram fome, entendeu? Tiveram prejuízo, tanto com material escolar como isso, como naquilo. E aí no pedido ela fala assim, peço o divórcio. Como é que é? O juiz, obviamente que ele não vai entender isso. A mulher reclama de pensão e pede divórcio? É incompatível. Ambos são incompatíveis, né? Então, quando acontecer isso, o juiz vai declarar a petição como inepta. Vocês estão vendo como que a inepta tem relação com o pedido? Ela é puramente sobre os pedidos, Ela trata especificamente todos os rolos dela dos pedidos, tá? Improcedência liminar do pedido. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Voltando aqui no slide, o que eu quero que vocês aprendam, que é muito importante, Aqui, o juiz ele vai julgar com base no 485 do Código de Processo Civil, tá? O que é isso? Ele vai julgar sem resolver o mérito, tá? Sem resolução do mérito. Então, todos esses incisos aqui, tanto os do 330 como do parágrafo 1º do 330, todos eles o juiz vai dar um julgamento sem resolução do mérito, tá bom? Se você quiser dar uma abridinha lá no 485 e dar uma lida rapidinho. Aqui na improcedência liminar do pedido, o juiz ele vai julgar de acordo com o 487 com resolução do mérito. Tudo bem? Então vamos lá. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Mas como assim? Não estou entendendo. Causas que dispensem a fase instrutória. O que é a fase instrutória? A fase instrutória, ela ocorre quando o juiz necessita de provas, seja elas provas documentais, seja ela provas periciais, ou até, vou colocar aqui em cima aqui, provas, nossa, que letra ridícula, perdão, gente, testemunhais, tá? Aqui é testemunhais, aqui é um S, testemunhais, seja provas testemunhais. Quando o juiz precisar dessa fase instrutória aqui, desse tipo de prova, ok? Então, o juiz vai fazer o que nós chamamos de fase probatória, tá? A gente vai aprender isso aí um pouco mais pra frente. Não precisa se preocupar agora não, calma, espera um pouco. Fase probatória, tá? Que é a fase em que o juiz vai ouvir as testemunhas, vai ouvir os peritos, vai analisar os documentos, se esses documentos realmente são válidos, se tem validade, né? Obviamente, são válidos e têm validade. Se realmente os fatos ocorreram do jeito que o autor alegou, do jeito que o réu contestou, que a gente vai aprender um pouco mais à frente. Então, aqui está dizendo nas causas que dispensem essa fase instrutória, ou seja, é uma matéria somente de direito. São apenas matérias que não necessitam de prova, tá ok? É apenas uma dúvida sobre direito que levam para o juiz. Então, se essa matéria de direito contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, obviamente que ela será julgada pelo 487 com resolução do mérito, mas será improcedente. Se contrariar acórdão proferido pelo STF ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, aqueles recursos
da mesma coisa, o mesmo assunto, sempre fazendo recurso. Então, o STF ou o STJ manda um acórdão para que os juízes inferiores, né, tanto o TJ como os juízes de direitos, julguem de acordo com esse acórdão, tá? Tanto o acórdão como a súmula será a mesma coisa, tá bom? Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de ação de competência. Mesma coisa desses 3 incisos. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local, né? Aqui no nosso caso, pelo menos no meu caso, TJSP, né? Estado de São Paulo. Então, se contrariar súmula do TJSP, se a matéria estiver contrariando direito local, aqui no meu caso TJSP, o juiz de direito da primeira instância ele pode muito bem julgar improcedente esse pedido. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência e prescrição. Obviamente, se caso o autor leve para o juiz uma nota promissória que já está vencida, já foi passado o prazo já para ingressar com a ação, obviamente que o juiz ele vai julgar essa ação improcedente e vai aplicar o 487, tá? Com resolução de mérito, tá ok? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tanto na improcedência liminar, vou marcar aqui embaixo, ó, tanto na improcedência liminar, que o juiz aplica o artigo 487, quanto no indeferimento, que o juiz vai aplicar o artigo 485, né, do CPC, tanto em uma como outra, elas têm exceção. O juiz não vai julgar e fica por isso mesmo, porque às vezes o juiz pode errar, a gente sabe disso. Então existe uma exceção, tá? Ou seja, a parte ela pode apelar dessa decisão. Ela pode apelar para o TJ, para o Tribunal de Justiça, se caso ela achar que o juiz está equivocado. Um outro requisito também, vou até anotar aqui de outra cor, peraí. Em ambas, vou marcar bem aqui no cantinho, ó, o réu não é citado, ok? Em ambas o réu não é citado. Então a parte ela pode apelar para o TJ. Se a parte apelar para o TJ, o juiz ele terá um prazo de 5 dias para se retratar. Como assim se retratar? Aquilo que a gente aprendeu na petição inicial, né? O juiz ele pode verificar que ele cometeu um equívoco e ele pode voltar atrás, ou seja, ele pode pegar essa petição inicial e tocar o processo. Se ele não se retratar, o que ele vai fazer? Ele vai intimar o réu, né? Intimar o réu para apresentar as contrarrazões. Então, a exceção aqui, tanto das decisões quanto da citação do réu, ela ocorre nisso aqui. O autor ele pode apelar ao TJ, o juiz tem 5 dias para se retratar. Se ele não se retratar, ele vai intimar o réu para apresentar as contrarrazões. Ou seja, o autor ele vai levar a petição dele, a sentença da petição dele ao TJ, e o réu ele vai mandar a sua contrarrazão, que é o mesmo que contestação, só na nomenclatura diferente, né? As frescuras do direito, né? Para o TJ. Então o TJ ele vai ter que analisar tanto a petição do autor como a do réu, e aí ele vai verificar se o juiz ele teve um equívoco ou se o juiz realmente estava certo e vai manter a sentença do juiz. Se ele manter a sentença, obviamente, ou sem resolução do mérito, se for um indeferimento, ou se for uma improcedência liminar com resolução do mérito, né? Ou se ele achar que o juiz foi equívoco, ele vai devolver ao juiz, o juiz vai tocar o processo, e a gente viu ali no primeiro slide que se o juiz tocar o processo, ele deve abrir o contraditório e ampla defesa ao réu, né? Então, gente, é isso aí. Parágrafo 2º. Não interposta apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença nos termos 241. Então, aqui é o seguinte:
Quando o juiz julga qualquer um desses incisos aqui, e o parágrafo também, é aberta a exceção ao autor, né? Ao autor da petição inicial. Se o autor da petição inicial aceitar, falar, não, realmente o juiz está certo, eu já sabia já que essa nota promissória ou que esse direito era contrário ao STF ou ao STJ, e ele está certo, eu aceito a decisão dele. Obviamente o autor não vai entrar com uma apelação, né? Mas se o autor não estiver contente, ele vai entrar com uma apelação, que é o que a gente viu. Nesse caso, se o autor não apelar, né, ó, não apelação, o réu ele será intimado. Mas por que o réu vai ser intimado? Calma, o réu não vai ser intimado porque vai haver um processo. O réu vai ser intimado porque não vai haver um processo. Ele vai ser intimado apenas para ter ciência, apenas para dar ciência ao réu de que houve uma tentativa de processo contra o mesmo e esse processo, essa petição inicial foi declarada improcedente por faltar os requisitos fundamentais ou por contrariar o STJ ou o STF, tá bom? Parágrafo 3º, interposta apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. A gente acabou de ver sobre isso. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu e se não houver retratação, determinará a citação para o réu apresentar contra as razões no prazo de 15 dias. A gente também acabou de ver isso aí também, tá ok? Acabando agora sobre o indeferimento e improcedência, a gente vai falar sobre a resposta do réu. A gente sabe que toda agressão deve ser repelida. Os meios do réu repelir a agressão feita pelo autor na petição inicial é através desses 3 critérios. A inércia, né, que ocorre quando o réu se mantém calado, então ele pode sofrer os efeitos da revelia, né? Então aqui ele baixa a guarda, ele leva, né? Isso aqui é um braço, tá? Ele leva do autor. Então aqui ele chorando aqui, ó. Ele pode se manter inerte. Ele pode se defender, né? Aqui isso aqui é um escudo, uma forma de defesa, e ele também pode contra-atacar. Todos esses 3 métodos é o que a gente chama de contestação, com exceção da inércia, porque a inércia é quando o réu não contesta. Esses 2 aqui, ó, são os 2 meios de contestação. A inércia é quando o réu não contesta. Na verdade, tem vários requisitos na inércia que a gente vai dar uma olhada. Existe a revelia, né? Se você quiser já dar uma lida, já está lá no 344, 346 do CPC, onde vai diferenciar a revelia dos seus efeitos. Existe a defesa processual e defesa de mérito. A processual vai ocorrer nas preliminares da contestação, o réu deve fazer, onde ele vai atacar o processo, aqui nesse caso. A defesa de mérito, né, que existe a direta e a indireta, está lá no artigo 350. A direta é quando ele impugna os fatos, especificamente todos os fatos alegados pelo autor, e a indireta é quando o réu reconhece os fatos que o autor alegou na petição, ele concorda com os fatos, só que ele traz fatos novos que o autor não havia dito na petição inicial. Esses fatos que modifica o que o autor alegou, impede ou até extingue aquilo que ele tinha alegado, tá? Bom, amplo aqui sobre o tema que a gente vai entrar agora na próxima videoaula, porque essa videoaula aqui ficou muito longa, então eu vou deixar para repartir esse assunto na próxima videoaula. Então na próxima videoaula a gente vai começar a falar de revelia, posteriormente na outra a gente vai falar da defesa, né, por consequência processual e a de mérito, e por último a gente vai falar da reconvenção, né, que está lá no 343. Essa matéria aqui é muito bacana, é muito legal. Não deixe de acessar o canal para você ver se já postou essa videoaula, porque essa videoaula aqui é bacana e é uma matéria muito cobrada em concurso público, é uma matéria muito cobrada também na sua faculdade. Tenho certeza que o seu professor, se ele for aplicar uma prova, ele vai cair muito em cima dessa fase da resposta do réu. Claro que é uma matéria essencial para advogados, que vai defender seu cliente, então não deixe de perder essa videoaula, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui. Se você já se inscreveu, eu agradeço muito. E na próxima videoaula eu vou deixar umas questões, tá bom? Gente, muito obrigado. Agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo. Deem uma lida, deem uma pesquisada, entendeu? Aprendam a matéria. E aí quando você for vir aqui na videoaula, venha apenas para reforçar os seus conhecimentos, tá bom? Um abraço para todos. Tchau, tchau.